E aí, devs? Eu sou o Dev Eduardo e hoje a gente vai aprender como começar um projeto React e também os conceitos básicos da biblioteca. Caso você se interessou, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Para começar, eu vou abrir aqui um terminal na pasta que eu quero criar o meu projeto, que no caso é na área de trabalho. Agora que o nosso terminal abriu, a gente dá um npm create vite@latest para pegar a versão mais recente do vídeo. Ele vai falar que a gente precisa instalar algumas packages, basta digitar Y e apertar Enter. Ele vai perguntar o nome do projeto, eu vou colocar vídeo React, vou estar selecionando o React, vou estar utilizando o TypeScript e pronto. Agora ele pede para a gente entrar na pasta vídeo-react e dar um npm install. Agora que ele já instalou todas as dependências, a gente pode dar um code ponto para abrir no nosso VS Code. Então aqui a gente já tem o nosso projeto inteiro aberto. Vamos dar uma explorada aqui nas nossas pastas de arquivo. E a gente pode perceber que tem uma pasta chamada public e aqui dentro a gente tem um vite.svg. Dentro dessa pasta public nós colocamos tudo que vai ser público, como arquivos de imagem, ícone, como tem aqui, vídeos, áudios e etc. Tudo que vai ser público a gente costuma colocar dentro dessa pasta. A gente também tem a pasta Source e aqui dentro a gente tem a Assets. Aqui já é diferente. Aqui a gente já guarda os assets do nosso projeto. Igual a gente tem aqui a logo do React em SVG. Caso você não saiba o que é assets, eu vou estar deixando um print na tela da descrição de assets. E agora vamos ver o nosso arquivo app.tsx. Este arquivo app.tsx é a nossa home. A rota barra é a rota raiz do nosso projeto. Caso a gente venha aqui, abra um terminal e utilize o npm rundev, ele vai retornar aqui para a gente isso aqui que hospedou o nosso projeto na nossa máquina. Se a gente der um Ctrl clique em cima desse URL, e aqui a gente tem a página padrão de quando a gente começa um projeto Vite. A gente tem um contadorzinho aqui e é isso. Caso eu venha aqui no arquivo app.tsx e retire essa div até esse parágrafo aqui, e também por causa do TypeScript ele fala que isso aqui não está sendo utilizado, então eu vou estar retirando também. Caso eu retire isso, a página vai ficar toda escura, porque a gente está na home e a gente alterou o conteúdo da nossa home, que é esse app.css aqui que a gente está importando. Esse app.css é o arquivo de módulo CSS para esse arquivo, onde a gente vai apagar toda essa estilização que tem aqui dentro. O que é esse index CSS? Simplesmente é a nossa folha CSS global. É aqui que a gente define toda a estilização global do nosso projeto. Eu vou estar deixando nenhuma e eu vou estar setando aquela padrão que é de um box size border box, um pad 0 e um margin também de 0 para todos os elementos. Ou seja, se eu viesse aqui e passasse div como seletor, todas as divs iriam receber essas propriedades. Mas eu quero que todos os elementos, além das divs, recebam, eu coloco um asterisco. O React ele é baseado em componente. Como a gente viu esse arquivo app aqui, ele é um componente. Caso a gente venha em main.tsx, a gente está importando esse componente app aqui, deste arquivo. E a gente está utilizando dentro desse create root e dentro desse string mode, que é onde renderiza a nossa aplicação. Ou seja, isso aqui é o root, né? É a raiz mesmo da nossa aplicação. Então vamos colocar um H1 aqui de Hello React, só para nossa home não ficar vazia. Outra coisa que a gente precisa saber é o que é o TSX e o JSX. Vamos começar pelo JSX. O JSX é uma extensão de sintaxe do JavaScript que permite que a gente escreve HTML dentro do nosso arquivo JS. Por exemplo, nisso aqui a gente tem uma sintaxe Node.js, né? uma sintaxe JavaScript. Mas quando a gente olha nesse return, a gente tem um código HTML, retirando esse React Fragments aqui, que eu posso estar mudando para uma div. E o que a gente percebe
é que a gente tem uma sintaxe de JavaScript e dentro dessa sintaxe a gente também tem uma de HTML. Ou seja, o JSX é uma extensão da sintaxe JavaScript que permite escrever HTML dentro do nosso arquivo. Ah, mas o que é o TSX? TSX é basicamente isso, só que com a tipagem do TypeScript. Uma coisa muito legal que que os nossos componentes recebem é as props. O que são as props? As props são propriedades que a gente passa para o nosso componente para deixar ele mais dinâmico. Por exemplo, a gente tem um componente de botão todo estilizado. A gente precisa, por exemplo, passar um texto para ficar dentro do botão, mas com isso a gente tem que ficar criando e criando vários botões. Como que a gente resolve isso? A gente cria um componente, passa para ele receber as props e quando a gente for chamar esse componente, a gente passa, por exemplo, de children e fala para ele pegar todo o children e colocar dentro do texto do botão. Um exemplo de props vai ser esse aqui. Como eu estou no TypeScript, eu vou criar uma interface chamada iProps e aqui vai estar recebendo uma MSG que vai ser do tipo string. Eu vou tipar esse parâmetro props como iProps. Aqui dentro, em vez de eu passar hello react, eu vou passar props.msg. E aqui no main test set, ele já fala que a gente precisa passar a propriedade MSG. Então aqui eu passo o MSG, recebe e eu passo a mensagem. Que eu vou estar colocando hello props. Caso a gente venha aqui no nosso navegador, já está aqui renderizado o nosso hello props. Então, vamos criar um componente simples com React. Que dentro dessa pasta source eu vou criar uma pasta chamada component e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado button.tsx. Aqui dentro eu vou estar exportando como default uma function, vai chamar button, também vai receber prop e que vai retornar um button. Para a gente ter um autocomplete, eu vou setar aqui uma interface de iProps, que para essa props aqui, ela vai ter o children e eu vou passar o tipo desse children de React Node. E eu também tenho que importar ele lá de React. Aqui eu vou tipo essa props de iProps e aqui dentro desse button eu passo props.children. E agora se eu vim aqui no nosso app.tsx, eu posso estar importando aqui acima, import. Ele já mostra aqui pra gente o caminho, né? E aqui a gente já chama ele, né? Já chama o nosso componente. E o que é o children? É tudo que a gente passa aqui dentro. Por isso que ele já está dando esse erro aqui. Porque a gente precisa passar algum conteúdo pro filho desse componente. Então eu vou passar aqui como filho meu botão. E quando a gente vier aqui, então o nosso texto meu botão. Se eu vier mudar o children para deixa o like, aqui também vai atualizar para deixa o like. Outro exemplo bem simples é de contador. Nós temos nosso botão e vamos supor que aqui a gente queira renderizar, vou colocar abaixo do botão, a gente quer renderizar também um contador. O que você faria? Você viria aqui dentro da página app, criaria uma LED chamada contador, que ia começar com valor 0, e passaria aqui, e aqui você passaria o evento um clique, e passaria uma arrow function aqui, para dar um contador mais para somar no nosso contador. Ele está dando esse erro aqui de sintaxe, porque eu vou ter que estender essa tipagem de button, a gente vai estender para um component props, e a gente passa o tipo desse component props de button. E aqui a gente vai utilizar o spread operator, que a gente passa 3 pontos e a gente passa as props. E pronto, que ele já para de dar esse erro. E voltando na questão do contador, se você fizesse dessa maneira e viesse na sua página, aí nesse H1 eu não passei nada, vou passar aqui o contador e mostraria 0. Se você apertasse, ele não ia adicionar nenhum número. Por quê? Porque a página já foi renderizada. Como que a gente pode contornar isso? Como que a gente pode criar uma variável assistida? A gente pode utilizar o hook useState do React. Então a gente pode importar aqui o useState lá de React. E aqui a gente cria uma constante e abre um array aqui, passando o nome dela. A gente passa o primeiro item desse array como contador, que vai ser o nome da variável assistida que vai representar o valor. E no segundo item, a gente passa o set contador.
que vai ser a função que a gente vai estar utilizando para mudar o valor dessa variável assistida. E a gente vai estar passando o valor de useState. E dentro desse parâmetro, a gente passa o valor padrão. Eu vou estar passando de 0. Eu também vou estar tipando aqui como number, apenas para mim ter um autocomplete melhor. Aqui eu vou ter que excluir essa let que a gente criou. E aqui, em vez de a gente dar um contador mais, a gente usa o set contador e passa aqui dentro o contador mais, ou o contador mais 1. Então, quando ele atualizar a nossa página, se a gente apertar em deixa o like, ele sempre vai atualizar aqui o nosso dado, porque ele está assistindo essa variável se ela tem mudança ou não. Outro hook muito interessante é o useEffect. O que o useEffect faz? Existe para nos ajudar a fazer ações após um componente ser renderizado ou até mesmo quando algum valor mudar. Vamos importar ele aqui junto com o useState. Vamos importar o useEffect e vamos utilizar ele aqui. useEffect, ele é uma função, ele espera dois argumentos, o efeito e as dependências. O efeito precisa ser uma função, então eu vou passar uma arrow e essa arrow function não pode ser assim. Eu vou passar como dependência o contador. Por que eu estou passando o contador como dependência? Porque toda vez que esse contador aqui mudar de valor, eu quero que ele faça alguma ação. Toda vez que o contador mudar, eu quero que ele dê um console.log, ou melhor, eu quero que ele dê um alert contador mudou de valor. E quando ele termine de dar esse alert, eu quero que ele dê um console.log ação terminada. Ou melhor, não vou utilizar o alert porque ele pode conflitar com algumas coisas. Então eu vou dar o console.log mesmo. Não esquece de envolver o console.log em chaves aqui nesse return. Então quando a gente entrar aqui na nossa página, eu vou atualizar ela, eu já falo aqui, contador mudou de valor, porque ele já setou aqui como 0 o valor. E aqui ele já deu o console de ação terminada. Mas isso é porque renderizou o componente e setou o valor da variável assistida de null para 0. Então, toda vez que eu apertar em deixar o like, ele já vai dar o console log aqui que o contador mudou de valor e que a ação foi terminada. Então, esse foi o vídeo sobre como começar um projeto React e conceitos básicos da biblioteca. Hoje nós exploramos a estrutura de pastas e arquivos do React. Também aprendemos sobre componentes, aprendemos como renderizamos componentes, que é como utilizar. Também aprendemos sobre como funciona os hooks, useEffect e useState. Isso é 1% do que a gente consegue fazer com o React. Eu peço que vocês pesquisem mais, se aprofundem mais, porque essa biblioteca é muito poderosa e ela sim vai dar um grande peso no seu salário e também no seu portfólio, por conta dela ser uma biblioteca muito leve, diferente das concorrentes, como o framework Angular e também o Vue, mas o Vue é muito limitado. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham aprendido, peço que vocês também digitem seu código, não fique só na teoria, vai para a prática e valeu, falou devs!